Fala pessoal, meu nome é João Rodolfo, eu sou médico ortopedista com especialização na área do quadril. Esse vídeo é sobre orientações pós-operatórias para artroplastia total do quadril ou prótese total do quadril. Então esse é o vídeo principalmente sobre as orientações pós-operatórias. Eu vou passar um pouquinho rapidinho aqui sobre indicações, o que é a prótese, mas o foco principal é as orientações pós-operatórias, então fica aqui até o final, porque tem bastante coisa importante se você tem algum parente que vai fazer prótese, conhece alguém que vai fazer prótese, você mesmo vai fazer ou já acabou de fazer e está assistindo esse vídeo, fica até o final. Então, primeiramente, o que é a prótese total do quadril, a artroplastia total do quadril? É a troca, a substituição da junta do quadril, esse aqui é o meu modelinho. Aqui é a cabeça do fêmur, aqui o acetábulo, a bacia. Esse aqui não gira, mas é para ser o quadril, o movimento da cabeça do fêmur sobre a bacia. Então aqui tem a cartilagem da cabeça do fêmur, a cartilagem da bacia. Um é para deslizar sobre o outro sem nenhuma interferência quando tem uma cartilagem boa. Quando começa a perder a cartilagem da cabeça do fêmur, isso se chama artrose. A artrose é o desgaste da cabeça do fêmur ou do acetábulo. Essa artrose ela vai levando a uma limitação progressiva do movimento do quadril do paciente e leva a uma perda da qualidade de vida muito grande. Inicialmente começa com uma dor na virilha, dor em volta do quadril, aqui na raiz da coxa, dor glútea. Essa dor vai progredindo cada vez mais, geralmente não é uma linha reta de progressão. Ela piora, daí dá uma melhorada, daí piora de novo, mas sempre vai piorando nas crises de dor. E vai com ela levando a uma limitação do movimento, porque como a artrose vai progredindo, o corpo ele tenta parar o movimento daquela junta porque dói. Então vai criando uns bicos de osso, bico de papagaio, para fazer com que não tenha tanto movimento. Então a evolução natural da prótese é a perda do movimento. Então o paciente já não consegue mais cortar a unha do pé, não consegue mais calçar meia, sapato, vai tendo uma limitação progressiva, o paciente vai ficando estressado porque não consegue mais fazer as coisas do dia a dia, não quer mais sair jantar com a família, sair dar um passeio no parque com a família. Então vai levando a um desgaste emocional do paciente muito grande. Por isso que a prótese total do quadril ela já foi eleita pela The Lancet, que é uma revista bem importante no mundo médico, como a cirurgia do século, ou seja, a cirurgia que mais dá qualidade de vida ao paciente. E falando em qualidade de vida, essa é a principal indicação da prótese total do quadril. É quando a gente tem uma artrose que pode ser do próprio desgaste natural da cartilagem, ou um desgaste da cartilagem decorrente a impacto femoroestabular, doenças do quadril da infância, doenças reumatológicas, ou osteonecrose, que quando colapsa, perde a circulação da cabeça do fêmur e colapsa a cartilagem. Nesses casos em que a gente não tem mais uma maneira de tentar preservar a cabeça do fêmur e o paciente já perdeu muita qualidade de vida, a indicação é de prótese total do quadril. Então, recapitulando, indicação de prótese total de quadril, quando a gente não consegue mais preservar a cartilagem do quadril e o paciente perdeu muita qualidade de vida. Geralmente é uma conversa entre o paciente e o médico ortopedista para ver qual o limite disso e quando que vai ser indicado a palavra final é do paciente. É falar, não é dor excruciante, não é idade, não é limitação do movimento, é perda da qualidade de vida. Então, doutor, aqui não dá, não estou mais conseguindo fazer as coisas do meu dia a dia, estou com dor, estou tomando remédio todo dia, geralmente, e principalmente, o mais clássico, não estou mais conseguindo amarrar meu sapato, minha meia, que isso já está levando a um grande prejuízo na minha vida. Então está indicada a prótese total do quadril. Claro que se a gente tem alguma maneira de tentar preservar essa cabeça do fêmur, melhor. Às vezes no impacto femoroestabular, se tem uma artrosia bem levinha, tem pouquinha lesão de cartilagem, a gente pode fazer uma videoartroscopia do quadril. Se tem osteonecrose, a gente pode tentar a descompressão, se tem uma cabeça do fêmur ainda viável. Doença reumatológica a gente pode tratar com medicação, com reumatologista. Em artroses mais leves, a gente pode e o paciente tem um bom movimento, a gente pode tentar a viscosupplementação, que é uma injeção de ácido hialurônico dentro do quadril. Mas quando
não tem mais nenhuma maneira de salvar, a prótese está bem indicada, é uma cirurgia que vai muito bem. Hoje em dia tem pouquíssimos riscos, quando bem indicada, quando bem planejada, e traz grandes resultados e benefícios para o paciente. Então, ok, foi indicado prótese, vamos ver como é que vai daqui para frente. Então, pré-operatoriamente vai ser feita uma avaliação com anestesista, às vezes se for necessário cardiologista, exames de sangue, algumas orientações pré-operatórias, se precisar passar alguma pomadinha no nariz que é para tirar as bactérias do nariz, tomar banho com clorexidine antes, já comprar as coisas que vai precisar no pós-operatório, marcada a data, jejum, bem importante para a cirurgia, geralmente o anestesista vai passar, o cirurgião anestesista, geralmente de 8 horas pré-operatórios. Então, internou no hospital, em jejum, na hora que chega na sala de cirurgia, geralmente já apaga, só vai acordar depois da cirurgia. Depois da cirurgia, só um disclaimer, para saber como é que é a prótese do quadril, como é que é a troca de cada peça ali dentro, como é que é a prótese é o seguinte, ela é a troca da cabeça do fêmur e troca da bacia por uma superfície protética que vai dentro do fêmur e outra que vai aqui no acetábulo na bacia. Eu tenho um vídeo meu sobre isso, falando sobre passo a passo, como é, tem prótese cerâmica, tem prótese de polietileno, de metal, enfim, eu tenho um vídeo só sobre os tipos de prótese. O foco desse aqui é mais sobre orientações pós-operatórias. Então, operou, vai acordar na sala de recuperação, pode ir para o quarto ou pode ir para a UTI. Para a UTI, geralmente pacientes que têm algum risco cardíaco ou pacientes que têm uma idade mais avançada. Isso vai ser visto antes, no pré-operatório, geralmente pelo cardiologista, ele vai dizer se vai precisar de UTI ou não. Pacientes mais jovens, sem nenhum problema de coração, geralmente vão para o quarto direto. No quarto, no primeiro dia, a gente já coloca sentadinha na poltrona, já coloca para andar com um andador ou 2 muletas. Se o paciente tiver mais força nos braços, às vezes já pode ir para as 2 muletas direto. Ou às vezes um andador no hospital é um pouquinho mais fácil. Conforme a decisão do teu médico, conforme a cirurgia, vê se pode colocar carga total no quadril. Nos meus pacientes, as próteses primárias, geralmente já dá para colocar carga total naquela perna, mas claro, com o uso do andador ou das muletas para não ficar mancando. A prótese ela não é feita para ficar parado, ela é feita justamente para andar. Você fez a prótese para a gente colocar ela para funcionar. A grande questão é que você vai ter que reaprender um jeito de caminhar. Então, antes da cirurgia, com aquele quadril bem travado, você sobrecarregava o outro quadril, sobrecarregava a coluna. Agora, depois que foi feita a prótese, seu quadril está livre. Então, é um jeito de caminhar diferente. Então, vai ter que reaprender toda a forma de caminhar. Por isso, o auxílio das 2 muletas do andador. O jeito de caminhar, o fisioterapeuta vai estar ali no pós-operatório, já no hospital, te orientando a como sair da cama, a como dar os primeiros passos, corrigir o pé para ele não ficar nem muito para fora, nem muito para dentro, e vai caminhando aos pouquinhos. No segundo, terceiro, quarto dia pós-operatório, geralmente já é feito a alta hospitalar. Por quê? É feito um pouquinho de treino de marcha, um pouquinho de treino para caminhar, é feito antibiótico nesse primeiro e segundo dia. Se o paciente está com a saúde boa, tudo certinho, no segundo dia vai de alta, às vezes ficou um dia na UTI, vai ter que atrasar mais um dia, terceiro dia, às vezes se tem alguma doença, hipertensão, que está meio descontrolada, precisa controlar um pouquinho, fica um pouquinho mais, geralmente fica internado de 2 a 4 dias. Tá tudo bem, a saúde tá boa, a parte clínica tá boa, já tá caminhando um pouquinho melhor, vamos para casa. Tem 2 maneiras de ir para casa geralmente, ou com ambulância ou de carro. Se vai de ambulância, vai deitadinho na ambulância. O problema é que dá uma chacoalhada um pouquinho, alguns pacientes não gostam muito, mas a ambulância geralmente deixa na sua cama. Se vai de carro, tem que tomar alguns cuidados. Então, nem um carro muito baixo, nem um carro muito alto. Carros muito baixos, tem que
se abaixar demais para tentar entrar no carro, então tem risco na prótese recém-feita. E carros muito altos você tem que dar um passo muito grande, levar muita perna para colocar lá dentro do carro, então também tem risco. A prótese recém-feita, a gente tem alguns riscos, o principal que a gente tem que tomar cuidado aqui é a luxação, ou seja, a prótese ela deslocar do lugar. Porque o que vai segurar essa prótese recém-feita, lá no fêmur ela está cimentada ou entrou sob pressão lá. No acetábulo também entrou sob pressão, ou está cimentada ou está parafusada. Agora o encaixe dela, quem segura é a musculatura. Então alguns movimentos de fazer uma flexão profunda do quadril, ou seja, dobrar demais o quadril com o giro, pode deslocar a prótese. Então tomar bastante cuidado no carro para entrar e sair do carro se for a escolha de preferência. Geralmente um carro médio, né? Tipo um Gol, um Voyage, eu estou fazendo propaganda só da Volkswagen aqui, mas enfim, um carro médio, que não seja nem muito baixo nem muito alto, já é mais fácil de entrar, sempre no banco da frente, não vai querer ir deitado no banco de trás. Tem que ser, porque para ir no banco de trás, às vezes tem que cruzar as pernas, tudo não é legal. No banco da frente, com o banco bem para trás, você entra e sai do carro. Se o fisioterapeuta estiver ali, ele já vai dar um bom auxílio para você. As minhas principais orientações aqui é para cirurgia que é feita por um acesso, ou seja, um corte póstero-lateral. Às vezes, se é feito o acesso lateral, bem na região lateral ou mais anterior, uma ou outra orientação pode mudar aqui, principalmente do acesso anterior para o póstero-lateral. Póstero-lateral é um dos mais comuns, uns que tem mais resultados na literatura hoje em dia, então deve servir para a maioria dos pacientes. Chegou em casa, algumas orientações e alguns cuidados que a gente tem que ter quando chega em casa. Não é uma cirurgia para você ficar deitado na cama. Fez a prótese do quadril, é para se mexer, é para se movimentar. Tem que ter alguns cuidados, claro, mas não é uma cirurgia para ficar deitado na cama, porque a gente aumenta daí o risco de trombose. É uma cirurgia para ficar se mexendo mesmo. Ou seja, a prótese ela é feita para você andar. Se fosse para ficar parado na cama, a gente não fazia cirurgia, correto? Mas, claro, tem que ter alguns cuidados. Cuidado para se sentar, preferir poltronas que tenham esse bracinho na lateral, em que você, na hora de sentar, você segura primeiro nos braços e vai jogando seu corpo aos pouquinhos. Preferir também poltronas mais altas, aquela famosa poltrona do papai, que é um pouquinho mais alta. A cama também, cuidado com a cama muito baixa, às vezes colocar um tijolinho embaixo da cama, um saltinho embaixo da cama. Preferir, por exemplo, camas boxes, que fica mais alto também para entrar e para sair da cama. Aliás, para entrar e para sair da cama, preferencialmente pela perna não operada primeiro. Primeiro a perna não operada, depois você leva a perna operada. Até mais ou menos uns 3 meses, tem que tomar bastante cuidado com esse risco de luxação, que é a prótese desencaixar do lugar. Porque até lá a musculatura ainda está cicatrizando em volta, ainda está se reajustando. Então, evitar cruzar as pernas nesse período, evitar sentar em locais muito baixos, ou seja, dobrar muito o quadril, principalmente dobrar com girar. Então, tem que tomar esses cuidados e conforme a musculatura vai ficando mais forte, a gente consegue ir liberando para mais coisas. Tem pacientes depois de 6 meses, 1 ano, que fazem academia agachamento a fundo, bem profundo. Então, conforme a musculatura vai ficando mais forte ao redor, ela vai segurando a prótese para que ela não desencaixe. Alguns cuidados em casa, no banheiro. Uso do adaptador de vaso sanitário também é importante nesse caso, porque o vaso sanitário geralmente é um assento mais baixo. Então, o uso de adaptador para os pacientes mais baixos, de 7,5 cm, para os pacientes mais altos, de 30 centímetros, ajuda ao vaso sanitário não ficar tão baixo. No banheiro, para tomar banho, alguns pacientes preferem cadeira de banho, outras preferem tomar banho com um andador dentro do chuveiro, e outras preferem um banquinho de plástico, aqueles banquinhos de plástico mais altos, você pode colocar ali e tomar banho em cima do banquinho. Para pacientes mais idosos, é ideal que coloque no banheiro barras de metal para segurar, principalmente no box e para sentar ou levantar do vaso. Para pacientes mais idosos também cuidar bastante com tapetes em casa, retirar tapetes para não tropeçarem no tapete e caírem. Para todos os pacientes, um sapatinho que fixe no pé
Então, às vezes chinelo de dedo pode ter risco maior de queda, de tropeçar. Medicação para dor, conforme passado no hospital pelo médico, pelo cirurgião. Para trombose, às vezes pode ser passado alguma medicação, ou se não foi passado, o mais importante para trombose é o movimentar das pernas, é fazer as pernas ficarem constantemente em movimento para que o sangue volte, porque o sangue parado na perna é que pode dar a trombose. Vitamina D, conforme for passado pelo cirurgião, e principalmente voltar a tomar as medicações que tomava antes. Se tomava um remédio para hipertensão, algum remédio para diabetes, alguma coisa assim, para o coração, voltar a tomar conforme tomava antes. Se tiver alguma coisa de escada em casa, primeiro a perna não operada e depois a perna operada. Um degrau de cada vez. Calma, não é uma corrida. Para dormir, o mais fácil é dormir de barriga para cima. Alguns pacientes não toleram muito bem ficar só de barriga para cima. Você pode virar sobre o lado não operado, mas cuidado principalmente para uma perna não cruzar sobre a outra e desencaixar a prótese, né? Então, um travesseirinho no meio das pernas ajuda bastante. Alguns pacientes usam uma almofada abdutora que prende nas coxas, pode ser usado para dormir de lado. Dormir sobre o lado da prótese é permitido, porém, enquanto estão os pontos ali, às vezes fica muito incômodo. Então, geralmente depois de 2, 3 semanas, um mês, quando já está mais cicatrizado e já retirado os pontos, daí é mais fácil dormir sobre o lado da prótese, mas mesmo assim ainda dá algum incômodo. Então é preferível dormir sobre o lado não operado, mas cuidado para uma perna não passar em cima da outra. Na cama, cuidado ao entrar e sair da cama, então como eu já tinha falado, cama mais alta, preferencialmente entrar e sair pela perna não operada. Cuidado ao pegar objetos no chão, baixar para pegar o objeto, também pode ter o risco de deslocamento da prótese. Então os principais riscos no pós-operatório inicial é o deslocamento da prótese, ela sair do lugar. Isso dá uma dor excruciante e não volta para o lugar sozinho. É só no hospital para ser colocado de volta para o lugar. Então, por isso que é bem preocupante, tem que ser tomado alguns cuidados iniciais. Outras complicações que a gente toma cuidado, por exemplo, infecção, é bem mais raro. As principais prevenções para infecção é cuidado sempre com a ferida. A maioria dos pacientes que fazem prótese aqui tem um curativo que não precisa mexer. Mas se, ou por exemplo, esse curativo cair, ou você fizer alguma cirurgia que precisa trocar curativo, daí limpar todo dia com sorinho fisiológico, um sabonete de clorexidine, que é o que usou pré-operatório para tomar banho. Também um cuidado ali bem criterioso com a ferida, limpar todo dia. E para os pacientes que tem o curativo ali que não precisa mexer, ótimo, só vai depois que tirar os pontos. Outra complicação que a gente toma cuidado é trombose venosa profunda. Que nem eu falei, a principal prevenção para isso é mexer a panturrilha, mexer o pezinho para cima e para baixo, andar de um lado para o outro. Se começar a dar um inchaço nas pernas, às vezes só o inchaço ele é normal, tá? Porque justamente não está se mexendo muito, o sangue não volta muito. Mas se tiver um inchaço combinado com dor na panturrilha e bem endurecida a panturrilha, daí é mais preocupante, tem que procurar o hospital porque pode ser um sinal de trombose. Conforme vai passando os dias, vai ficando tudo mais fácil, ficando mais fácil para andar, se movimentar, ir no banheiro, ir sentar no sofá, ir para a cama. Conforme o paciente tiver uma força muscular maior, é bem mais rápido isso, e conforme ele tiver uma força muscular menor, é um pouquinho mais devagar essa reabilitação. A fisioterapia ajuda muito, tanto no hospital, quanto se puder ter um fisioterapeuta alguns dias da semana na nossa casa para te auxiliar, guiar para ficar de olho como você está andando, ficar de olho como você está levantando saindo da cadeira, da cama. A fisioterapia domiciliar ajuda bastante, ou se você puder ir para a clínica de fisioterapia alguns dias da semana também ajuda bastante. Geralmente com 2 ou 3 semanas é retirado os pontos ou o curativo. Esse curativo que fica ali, que não precisa trocar, que eu falei, eu geralmente faço pontos intradérmicos, ou seja, não vê ponto, é tudo ponto interno. E daí quando tira o curativo já tira tudo junto ali e não tem mais preocupação nenhuma. Se for feito ponto normal com nylon, é retirado ali com 2 a 3 semanas também. Nesse intervalo de 2 a 3 semanas, é retirado progressivamente o andador ou 2 muletas. Aqueles pacientes com força maior, às vezes já podem começar a andar
lá no pós-operatório direto com 2 muletas. Daí, conforme está andando bem, tira uma muleta, tira a muleta da perna operada, fica só com a muleta na perna não operada. Assim que parar de mancar, pode ficar sem nenhuma muleta. Paciente que usou o andador primeiramente, daí vai partir para as 2 muletas, tira uma muleta e daí assim que estiver andando sem mancar, sem nada. Média, geralmente 2, 3 semanas, levando às vezes até 6 semanas para tirar tudo. Paciente com força mais forte, que nem eu falei, tira antes, com paciente com força muscular mais fraca, tira depois. Em torno de 45 dias, a gente já consegue começar alguma coisa de atividade física, academia. Com 3 meses é para começar a liberar mais movimentos, então o risco de luxação é bem menor com 3 meses, então vai liberando mais movimentos. É claro que quanto mais tempo o paciente mancava antes, mais tem distorções ali na bacia para a gente corrigir com pós-operatório. Então mais tempo vai demorar para voltar a uma vida normal. Mas geralmente ali entre 6 meses, 1 ano, o paciente já está quase com uma vida normal. E daí é um acompanhamento 1 vez por ano. Sempre lembrar de acompanhamento médico depois de uma prótese de quadril. Então, aqueles riscos que eu falei, deslocamento, infecção e trombose é mais no início. Tá? Deslocamento sempre tem que cuidar um pouquinho, mas quanto mais a musculatura estiver forte, menor o risco. Agora o risco, depois de 1 ano de cirurgia, é só o desgaste da prótese. Cada prótese ela tem um estudo de tempo definido. Tá? Tem algumas próteses com um estudo de 30 anos ou mais de acompanhamento. Mas a gente tem que sempre ficar de olho. Então, a cada 1 ano, ou a cada 2 anos, 3 anos, fazer uma radiografia, ver se tem algum desgaste ou não, e ir acompanhando esse paciente. O mais importante é, se tiver algum desgaste precoce, se a gente conseguir ver ele mais precocemente, a gente consegue agir nele mais rápido, dando uma qualidade de vida melhor para o paciente. Se deixando e só ver um desgaste lá no futuro, com às vezes o quadril solto, daí é mais complicado. Próteses que têm uma qualidade boa, que tem bons estudos comprovando uma boa durabilidade de 25, 30 anos, essas com certeza vão ter um nível de desgaste bem menor. Então é importante saber qual prótese foi colocada em você. Beleza, pessoal? Então algumas orientações. Se ficou ainda alguma dúvida, alguma coisa que faltou falar, deixa aqui embaixo nos comentários para eu colocar num próximo vídeo. Me segue nas mídias sociais. Aqui também se inscreve, bate o sininho. E é isso aí. Obrigado.